pessoal! Hoje, dando andamento ao conteúdo relacionado a geradores elétricos, vamos fazer algumas questões do livro-texto de vocês, né? Eu coloquei ali no título a página 161 do livro do Casorrito, mas na verdade a gente vai fazer a página 161 e a página 162. Algumas questões aqui os colegas solicitaram que eu fizesse, né? Então eu vou começar pela 2, que é uma questão do Enem. Essa questão 2 está dividida em 3 partes. Na verdade, são 3 questões dentro dessa questão 2. Vamos lá. Na figura abaixo, está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina. Então vamos lá. Se nós observarmos, a água está represada. Quando a comporta é aberta, a água desce por esse duto, move a turbina que gira, move o gerador elétrico. Então, nós temos aqui, conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética, conversão da energia cinética em energia elétrica. Letra A. Trata-se de uma usina hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Pessoal, nada a ver com baixar a temperatura da água ou da turbina. Letra B. Hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. Sim, é o item mais adequado. Vamos ver a letra C. Termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre o aquecimento. Não, pessoal. Numa termoelétrica, eu uso a queima de um combustível para aquecer a água e o vapor da água move a turbina do gerador. Não é uma usina termoelétrica. D. Eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. Não. Eólica é movida pelo vento. E é nuclear. Nada a ver, pessoal. A nuclear utiliza a fissão de um combustível nuclear, de um elemento radioativo, de um combustível nuclear, para aquecer a água e o vapor dessa água move a turbina. Nada a ver. Então, a alternativa mais adequada e correta é a letra B. É uma usina hidrelétrica porque a usina faz o uso da energia cinética da água. Vamos à parte 2. A eficiência de uma usina do tipo da representada na figura da questão anterior é da ordem de 0,9, ou seja, 90% da energia da água no início do processo se transforma em energia elétrica. A usina Ji-Paraná, do estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 milhões de watts e a barragem tem a altura de aproximadamente 120 metros. A vazão do rio Ji-Paraná em litros de água por segundo deve ser da ordem de... Ora, pessoal, vou voltar na questão anterior rapidinho, só para vocês visualizarem. Quando ele fala a vazão, ele quer justamente a quantidade de água que sai da represa, descendo pelo duto para mover a turbina. Então, a gente tem que encontrar a quantidade de água que passa aqui, na entrada desse cano, pela unidade de tempo. Tá certo? Vazão, ele quer em litros por segundo. Mas se nós observarmos, a nossa medida aqui de comprimento está em metros. Então, eu vou encontrar isso em metros cúbicos e depois eu vou ter que passar para litros. Então, vamos lá. Vamos iniciar pela equação da eficiência ou rendimento. Nós sabemos que a eficiência é a potência elétrica sobre a potência total. Lembrando da aula teórica, a potência elétrica P, e aqui eu tenho a potência de natureza não elétrica. É justamente aquela quantidade de energia potencial gravitacional armazenada no represamento. Então, nós temos 0,9 igual a P sobre PT. Então, a potência total vai ser 512 vezes 10 a sexta dividido por 0,9. Eu tenho aqui, então, uma potência total de 568,89 vezes 10 a sexta watts. Ótimo. Pessoal, essa potência total ela pode ser expressa como a energia potencial gravitacional sobre o tempo. É assim que a gente mede potência, energia sobre o tempo. Não, professor, é trabalho sobre o tempo. Pessoal, trabalho é a maneira que nós temos para medir a energia. Então, eu tenho a energia sobre o tempo. Tudo bem? Vamos lá. A energia potencial gravitacional é obtida pela massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, a potência total pode ser expressa como mgh sobre ΔT. Muito bom. Precisamos agora definir quem é a massa. O problema não me dá, mas eu posso relacionar a massa pelo volume. E eu posso relacionar o volume pela vazão. Observe. A vazão é a quantidade
em litros ou em metros cúbicos dividido pelo tempo. É uma taxa de variação do volume no tempo. Vamos isolar o volume, então. Vai ser a vazão vezes o ΔT. Agora observem, a densidade é massa sobre volume. Portanto, a massa é a densidade vezes o volume. Acompanhem o mouse aqui. Ó. Eu tenho a massa em termos da densidade do volume e o volume em termos da vazão e o tempo. Olhem lá. Então, eu posso dizer que a massa é a densidade vezes a vazão vezes o tempo. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos substituir na equação potência total igual a mgh sobre ΔT a equação da massa que nós encontramos. Olha aí. Densidade vezes a vazão vezes o ΔT vezes GH sobre ΔT. Eu posso simplificar os ΔTs. Tempo em cima, tempo embaixo. Na mesma unidade de medida, eu cancelo. Perfeito. Então, a potência total é a densidade vezes a vazão vezes a gravidade vezes a altura. Ótimo. Vamos isolar a vazão. Potência total vezes a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Vamos substituir os dados que nós temos. A potência total que encontramos, 568,89 vezes 10 a sexta watts. Eu tenho a densidade 1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. A densidade é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado e a altura, 120 metros. Então, nós temos uma vazão de 474,075 metros cúbicos por segundo. Mas, pessoal, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 10 ao cubo litros. Então, eu posso substituir metro cúbico ali por 10 ao cubo litros. Então, eu tenho a vazão como 474,075 vezes 10 ao cubo litros por segundo, ou aproximadamente 500.000 litros por segundo. Essa é a ordem da nossa vazão. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Vamos à parte 3. No processo de obtenção de eletricidade, ocorrem várias transformações de energia. Considere duas delas. 1. Cinética em elétrica. 2. Potencial gravitacional em cinética. Analisando o esquema, é possível identificar que elas se encontram respectivamente entre. Aí ele me dá as alternativas. Pessoal, deem uma olhada aqui. Ó. A água, ao passar pela turbina, move o gerador. Então, eu tenho um movimento, né, sendo transformado em eletricidade. Então, eu tenho energia cinética sendo convertida em energia elétrica, onde? Da turbina do gerador. Então, aqui, ó, nessa partezinha, eu tenho a energia cinética sendo convertida em energia elétrica. Ok. Lá na saída da água no represamento, onde está o quadrado aqui, eu tenho a conversão da energia potencial gravitacional em cinética. Energia represada na forma de potencial gravitacional, né, por causa do acúmulo da água. E eu tenho o movimento da água, conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, aqui eu tenho a parte 2. A alternativa correta, então, é a letra D. 1. A turbina e o gerador, eu tenho a conversão da energia cinética em elétrica. E 2. A água no nível H e a turbina, eu tenho a conversão da energia potencial gravitacional em energia cinética. Questão número 6. Vai trabalhar com uma equação do gerador. E nós vamos encontrar aqui a corrente de curto-circuito e vamos trabalhar com uma equação da potência quando eu tenho uma potência instalada, ou seja, um dispositivo que consome uma dada potência elétrica instalado entre os terminais do gerador. Vejam só, dada a equação de um gerador elétrico, U igual a 30 menos 5I, onde U é medida em volts e I em amperes, determine A. Sua corrente de curto-circuito, B. A intensidade de corrente quando em seus terminais estiver ligada uma lâmpada de 40 watts. Olhem só, a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz sobre a resistência interna. Vejam que o meu E é o 30, é o coeficiente linear da reta. E o meu R é menos 5, é justamente a resistência interna do gerador. Então, a corrente de curto-circuito é 30 sobre 5, isso vai me dar
6 amperes. Vamos à letra B. A intensidade de corrente quando em seus terminais estiver ligado uma lâmpada de 40 watts. Aqui está a nossa equação do gerador. U igual a 30 menos 5 vezes I. Pessoal, o que aconteceria se eu multiplicasse ambos os lados dessa equação pela corrente elétrica? I vezes U, ou U vezes I, é potência. Agora vamos distribuir o I multiplicando o 30 e o 5. Olha o que nós obteríamos. P igual a 30 vezes I menos 5I ao quadrado. Essa é a equação de potência para o gerador. Professor, mas se eu não quisesse multiplicar ambos os lados por I, você poderia aplicar diretamente a equação que está contida na página 151, potência elétrica lançada em um resistor. Tá certo? Mas enfim, vamos então prosseguir com o que nós já obtivemos. 40, que é a potência P, que é justamente a potência da lâmpada, é igual a 30 vezes I menos 5I ao quadrado. Vou isolar, tá? O menos 5I ao quadrado, o 30I e o 40, igualando a equação toda a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau. Bom, como eu resolvo uma equação do segundo grau? Eu aplico Bhaskara. Encontramos o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o meu delta vai dar 100. Então, eu encontro a minha variável, que no caso aqui é o I, né? Menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Observem que eu vou ter duas raízes. Vamos substituir. O B é 30, mais ou menos a raiz de delta, que é 100, dividido por 2 vezes menos 5. O meu I' é 2 amperes. O meu I duas linhas é 4 amperes. Encontramos a intensidade de corrente possível quando a lâmpada estiver ligada nos terminais desse gerador. A 11 e a 12 vai tratar de associação de geradores. Uma câmera fotográfica digital usa duas pilhas alcalinas de tamanho AA, associadas em série, cada uma com força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,6 ohm. Qual é a vantagem das pilhas estarem associadas em série? Determine a força eletromotriz e a resistência interna equivalente à associação. Vejam, eu tenho uma associação em série de duas pilhas. Nós vimos que a associação em série possibilita o aumento da força eletromotriz. Porém, essa é a vantagem em associarmos em série geradores elétricos. Agora vamos lá. A força eletromotriz e resistência interna equivalente. A força eletromotriz equivalente é o número de geradores associados vezes a força eletromotriz de cada gerador. Lembrando que eu estou falando de pilhas e comercialmente elas têm a mesma força eletromotriz. Elas são fabricadas com um padrão, da mesma forma. Então são idênticas. Então eu tenho 2, que são duas pilhas associadas em série, vezes 1,5, que é a força eletromotriz de cada uma delas. Então a força eletromotriz equivalente é igual a 3 volts. E a resistência interna? A mesma ideia. Eu multiplico o número de geradores pela resistência interna de cada gerador. São geradores idênticos. 2 vezes 0,6, 1,2 ohms. Vamos fazer uma agora de associação em paralelo. Questão 12. Numa associação em paralelo de 3 pilhas, cada uma tem força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 1,2 ohm. Calcule a força eletromotriz e a resistência interna equivalente. Bem, numa associação em paralelo, os dispositivos da associação estão sujeitos à mesma DDP. Correto? Lembram da associação em paralelo que nós estudamos para os resistores? Aqui a ideia vai ser a mesma para o gerador. Na associação em paralelo, a DDP é a mesma, ou seja, a força eletromotriz de cada gerador vai ser a mesma. Tranquilo? Então será de 1,5 volts. E a resistência interna? Bem, agora a resistência interna será a resistência interna de um gerador dividido pelo número de geradores. Novamente, as pilhas são fabricadas em um padrão. São geradores idênticos, então cada uma tem a mesma resistência interna. Então a resistência equivalente vai ser a resistência de um gerador dividido pelo número de geradores associados. Então eu tenho a resistência R, que é 1,2, dividido por 3. Isso vai me dar 0,4 ohms.